dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor nosso Deus está nos dando proteção, livramento, direção e que certamente nos abrirá grandes portas, grandes oportunidades. Oramos no nome de Jesus declarando que as bênçãos nos alcançarão, que toda a nossa família, nossa casa está guardada, protegida, respaldada pelo Senhor e que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Cremos na Tua palavra, Pai, e declaramos que nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma contrariedade, nenhuma injustiça e tudo aquilo, Senhor, que se move para nos prejudicar de forma direta ou indiretamente, em nome de Jesus, nós quebramos no nome de Jesus e declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira, e no mundo espiritual nós liberamos essa palavra. Vamos avançar segundo Deus, vamos crescer segundo Deus, vamos aumentar segundo Deus, vamos prosperar segundo Deus, em o nome de Jesus Cristo. Oramos também, Espírito Santo, para que o Senhor dirija nossos passos nessa semana que está iniciando, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor. Oramos também, Senhor, pela salvação de todos da nossa casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo. Meu Deus, visita a vida deste homem, visita a vida desta mulher, visita essa família com poder, visita com graça, visita, Senhor, visita com teu poder no nome de Jesus. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que haja cura no teu corpo físico, cura total, cura completa. No nome de Jesus, nós damos uma ordem a todo tipo de ação maligna que tem tentado atacar, derrubar essa pessoa, lançá-la por terra. Eu dou uma ordem em nome de Jesus a tudo aquilo que traz desânimo, a tudo aquilo que traz medo, a tudo aquilo que traz cansaço, a tudo aquilo que é jugo espiritual, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Espírito Santo. Pedimos que a tua luz, Espírito Santo, esteja sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe teu lar. Estamos começando hoje o 8º dia do nosso propósito de oração e jejum. Estamos orando para que Deus nos abra uma grande porta e eu creio na ação de Deus, na ação do Espírito Santo que está aqui. Deus, Ele responde ao clamor, Ele responde à oração. Ontem eu postei uma frase que eu acredito muito: prepare-se, porque grandes bênçãos estão vindo na sua direção se você está em oração. Essa é uma certeza que você tem que ter. Se você está orando, as bênçãos de Deus virão. Elas já estão agendadas, programadas, já estão em curso, elas estão vindo e nós devemos crer. Eu não me preocupo com hoje e nem com amanhã. Tudo o que eu preciso fazer é estar em oração. Se eu estiver em oração, as bênçãos, elas já estão chegando. Essa tem sido a minha fé, essa tem sido a minha caminhada com Deus. Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí: Deus vai me abrir uma grande porta. Deus está abrindo uma grande porta para Débora que está me escutando. Deus está abrindo uma grande porta para Débora. Escute, Débora, Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu clamor. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Tamires, que está me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você que também está abrindo uma grande porta, uma grande oportunidade. Aguarde, essa semana será uma semana de desafios,
mas também de grandes acertos, porque o Senhor vai te ajudar com uma sabedoria especial. Amém? Eu quero, antes de compartilhar a palavra que Deus me deu com você, eu quero dar um testemunho muito bonito que eu recebi da Antônia, e ela escreveu assim: no ano passado eu fui diagnosticada com catarata precoce, que avançou de tal forma que perdi a visão. No dia 9 de junho, eu estava participando da oração da manhã quando o Senhor disse: tem uma pessoa que está me ouvindo, que está quase cega do olho direito. Jesus te cura. Naquele momento eu tomei posse da minha cura. E no dia 18 de junho eu fiz a cirurgia e, para a glória de Deus, estou com a minha visão totalmente restaurada. Gratidão a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, que o Senhor continue abençoando a sua família. Deus te abençoe, Antônia. Também recebi o testemunho da Leandra e ela escreveu: não podia deixar de compartilhar esse milagre. Meu filho Douglas estava com a pressão que não baixava de 19. Fez exames e o resultado mostrou que um lado do coração tinha parado de funcionar. Já sigo você desde 2020 e já tive vários milagres realizados, mas o do meu filho eu preciso compartilhar. Quando soube dos resultados, coloquei imediatamente o nome dele na oração das 18 horas. Me ajoelhei orando. O médico chegou a me ligar preocupado, enquanto a esposa do Douglas estava com ele no hospital. Repetiram todos os exames e deu tudo normal. O médico, surpreso, disse que não sabia o que tinha acontecido, pois os resultados eram completamente diferentes dos primeiros. O coração estava normal e a pressão tinha baixado. Nós sabemos que Deus é bom e nunca larga nossas mãos. Que coisa linda esses testemunhos, gente. Olha só, uma parte do coração tinha parado. Eu até nunca tinha ouvido falar que uma parte do coração pode parar e fiquei impressionado. Olha o poder de Deus, a ação de Deus e a fé. Como eu digo, a oração, ela traz milagres para a nossa vida, ela atrai bênçãos para a nossa casa. Por isso, caminhe em fé. Fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Toda a honra e toda a glória a Ele. Deus me deu uma palavra, e a palavra está em 1 Reis, capítulo 19, verso 1, que diz assim, 1 e 2. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando você ouve a Deus, a palavra do inferno não se cumpre na sua vida. Eu vou repetir. Quando você ouve a Deus, a palavra do inferno não se cumpre na sua vida. Quando Jezabel ficou sabendo que Elias foi poderosamente usado no Monte Carmelo, envergonhou os profetas falsos e teve vitória, e o povo foi testemunha da glória de Deus, Jezabel ficou transtornada completamente. Jezabel era a rainha, era a esposa do rei Acabe, mas quem governava era ela. E ela declarou, falou para todo mundo, irritada, transtornada e opressa, ela disse: em 24 horas acabou para esse tal de Elias, acabou, ele vai morrer. Foi o que ela disse. Em 24 horas, olha só, em 24 horas. Quando Deus fala, a palavra do inferno não se cumpre. Entenda, existe uma guerra espiritual e uma guerra de palavras. Existem palavras que são lançadas no mundo espiritual, palavras para matar, palavras para destruir, palavras para limitar, palavras para colocar dentro de você uma trava, para que você não avance, para que você não cresça, para que você não faça as coisas. No entanto, quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem a você, ela lhe dá uma ousadia, ela lhe dá coragem, ela lhe dá força, porque ela ministra o seu coração que maior é Deus na sua vida do que aquele que está lançando essas declarações. Esse retrato aqui de Jezabel
que ela disse, você vai morrer em 24 horas, essa foi uma declaração forte e pesada, mas nós também ouvimos palavras desse calão. Nós também ouvimos palavras negativas contra nós. Não vai dar certo, é muito difícil, você não vai conseguir, você não é preparado para isso. Palavras que são lançadas também como sentenças espirituais. E quando nós ouvimos a Deus, é quando ouvimos a Deus que essas palavras perdem a força na nossa vida. Então eu preciso ouvir a Deus para que essas palavras do inferno ditas contra mim não tenham poder sobre a minha vida. Já se passaram quase 3.000 anos, ou mais, muito mais, e Elias ainda não morreu. Aliás, a palavra não se cumpriu. A palavra não se cumpriu. E um detalhe, a palavra não se cumpriu e Deus levou Elias. Sabe por quê? Porque quando uma sentença do inferno, essa mulher estava sendo possuída, ela estava sendo possuída para liberar essa palavra. Deus não deixou nem que Elias morresse como os outros homens aqui. Aqui é um mistério de Deus, é um sobrenatural de Deus. E Deus não permitiu com que essa palavra se cumprisse. Quase 3.000 anos depois, eu quero que você entenda, Jesus, no Getsemane, apareceu para ele Elias e Moisés. Nem o corpo de Moisés foi achado, porque Deus tomou o corpo de Moisés. Eu acredito que tem sentenças que Deus não permite que se cumpram na nossa vida quando nós ouvimos a Ele. E tanto Moisés quanto Elias eram homens de oração, eram homens que ouviam a Deus. Agora eu quero mostrar para você uma passagem. Em 2 Reis capítulo 2, verso 9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, Deus não permitiu que essa palavra se cumprisse na vida daquele que ouve a Ele. Deus não permitiu, diga comigo, Deus não permitiu que essa palavra de Jezabel se cumprisse sobre Elias. Deus não permitiu. É por isso que Deus levou Elias aqui da terra. Eu sei que, sabe, isso parece uma história de filme, parece uma fantasia, mas eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Eu creio que Elias não morreu como os homens morrem. E em Mateus 17, verso 1, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só, quando Jesus estava no Getsemane, no Monte da Transfiguração, aliás, a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram. A palavra de Jezabel, dominada pelo inferno, não se cumpriu na vida do profeta de Deus. Não se cumpriu naquele que ouve a Deus. Quem ouve a Deus, o mal que é declarado contra ele não tem poder. É por isso que você precisa estar em ambientes onde Deus fala. Ambientes que Deus fala, ambientes onde a voz de Deus está trafegando. E eu creio, maldições são quebradas, palavras lançadas são desfeitas, maldade é cancelada, inveja torna atrás por causa do ouvir a Deus. Não importa o que o diabo declarou sobre você, não vai se cumprir.
Toda palavra de morte contra a tua empresa, toda palavra de morte contra a tua casa não vai se cumprir em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra, receba aí como palavra profética de Deus sobre a tua vida. O mal que foi declarado contra ti, contra a tua empresa, não vai prosperar. Eu vou dizer uma coisa que poucos aqui talvez tenham conhecimento disso. Você sabia que há pessoas tão invejosas, com tanta maldade no coração, que elas passam na frente de uma empresa que está crescendo, que está prosperando, e as pessoas chegam a levantar a mão e dizer assim: essa empresa aqui, mais cedo ou mais tarde, vai fechar. Tem gente que olha para a vida de uma pessoa que está enriquecendo, que está prosperando, que está indo para frente, e dizem assim: logo, logo vai quebrar, está gastando demais, logo, logo vai quebrar. Você construiu a sua casa, conseguiu construir a sua casa, se esforçou para construir a sua casa. Aí tem alguém que sabe que ali é a sua casa, diz assim: está roubando, por isso que está construindo, isso não vai dar certo, mais cedo ou mais tarde isso não vai dar certo. São palavras malditas lançadas, até contra nossos filhos, sabe? Palavras lançadas pela vida dos outros, por gente da própria família. Você precisa orar para quebrar essas palavras, e usando a palavra profética para quebrar. Deus disse que eu e a minha casa estamos protegidos. Deus disse que tudo que for levantado por mim e a mão dele estiver na minha vida, vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. O que Deus entregou nas minhas mãos vai multiplicar, não vai diminuir, vai multiplicar. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou aliançado com Deus. O mal não tem poder aqui na minha empresa, o mal não tem poder na minha vida. Ou seja, você vai liberando palavras proféticas. O que quer que o céu tenha começado, o inferno não pode parar. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, se você tem uma palavra de Deus, de que você vai crescer, de que você vai prosperar, creia, isso vai acontecer. O que quer que o inferno tenha declarado, o oposto vai acontecer. Porque Deus está contigo e Ele prometeu te abençoar. Ele prometeu estar com você todos os dias. Quando a sua integridade é mais importante do que a sua influência, nada pode detê-lo. Você é uma pessoa que anda com Deus. A Bíblia diz que o justo não será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Você tem que crer. A sua empresa é uma rocha do Senhor, é uma fortaleza do Senhor. A sua casa é uma fortaleza do Senhor. O seu casamento é uma fortaleza do Senhor. Não pensa você que não tem palavras contra teu casamento. Ou quando a pessoa fica doente, não tem gente que diz que vai morrer. Por isso nós temos que orar, cancelando as palavras malditas ditas contra nós. Quando você é movido pela unção, em vez da ambição, nada pode detê-lo. Você caminha por uma palavra de Deus, você caminha pela unção de Deus. Quando a sua fome de justiça é maior do que o seu medo de críticas, nada pode detê-lo. Quando você troca o seu trauma por um testemunho, nada pode detê-lo. Quando o seu louvor fala mais alto do que a sua dor, nada pode detê-lo. Creia nessas palavras proféticas que eu liberei sobre a tua vida aqui, em nome de Jesus Cristo. Por mais que haja declarações negativas, por mais que haja pessimismo contra você, o mal não vai prosperar. Deus está com você, lhe fortalecendo. Deus está com você, lhe ungindo, lhe capacitando. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que usar contra você em juízo, você a condenarás. Você a condenará. Essa é a herança do Senhor na tua vida. E se você crê, declare: nenhum mal tem poder sobre a minha vida e sobre a minha casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética na tua vida. O mal declarado não vai se cumprir na tua casa, não vai se cumprir na tua empresa, não vai se cumprir no teu ministério. Maior é Deus na tua vida. Maior é Deus na tua vida. Em nome de Jesus, estamos em oração e jejum aqui. Estamos em oração e jejum. E Deus me deu essa palavra hoje. E nós vamos fazer uma oração agora, cancelando
e quebrando completamente as palavras malditas contra ti, contra a tua casa, contra teu ministério, contra a tua empresa, contra teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco agora para deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, nessa oração. Isso ajuda muito, amém? Para que o YouTube mande para outras pessoas, compartilhe com mais gente. Então deixa aí a tua curtida. Também quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas essa oração hoje. Se você crê que essa palavra foi para você, que Deus falou contigo, você vai, como ato profético, você vai mandar para 8 pessoas. Amém? E hoje, gente, hoje começa a nossa conferência A Cura, tá? É exclusiva para quem é aluno da academia aqui no Global. Vai estar comigo Arão Xavier, vai estar comigo Tiago Brunet e Mac Anderson. Vai ser incrível, vão ser 2 dias proféticos, incríveis, onde certamente muita gente aí vai receber de Deus, vai ser abençoado, tá bom? E se você quer participar, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e lá fazer a tua inscrição para a Academia Kindle ou aqui na descrição do vídeo. Também quero falar desse meu livro aqui que já está me dando muita alegria, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tem um chamado para o profético, você precisa começar a acompanhar o que é profético. Então adquira esse livro, também compre para dar de presente para alguém que talvez compartilhou a oração com você, amém? Ou para um amigo teu, para os teus familiares. Lá no meu site, você faz a encomenda hoje, em alguns dias está aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Então, está aqui o livro, Café com Jesus, vai ser uma bênção. E um detalhe, essa semana, todos os livros que forem pedidos essa semana, eu vou fazer uma assinatura, certo? O que for pedido entre hoje e sexta-feira, de hoje a sexta-feira, eu vou mandar assinado o livro para você, tá bom? Eu vou mandar assinado o livro para você de hoje até sexta-feira, certo? Então, hoje começa, marque aí, de hoje a sexta, quem adquirir esse livro aqui, Café com Jesus, eu vou mandar assinado para te abençoar. Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está me escutando aqui que trabalha em empresa logística, certo? E Deus me mostrou uma pessoa abrindo os portões como se fosse para receber os caminhões. Tem alguém que trabalha nisso aí, que está me ouvindo? Deus está te visitando nessa hora. E eu quebro palavras que foram ditas contra a tua vida e contra a tua família. Está por terra em nome de Jesus. Inclusive, o Senhor me mostrou você apertando um botão vermelho, que você aperta muito esse botão. Deus me mostrou, certo? E o Senhor me disse que está te dando livramento de palavras malditas que foram lançadas contra ti. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Cristina, que está me ouvindo. E o Senhor manda dizer para você, Cristina,
que nada impedirá aquilo que Deus tem prometido para ti e para tua casa. Tem sido dias difíceis para você, você tem segurado muitas coisas sozinha, mas o Senhor está contigo, está te fortalecendo, está te ungindo para você vencer essas batalhas. Então receba aí uma porção do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar agora por cada um de vocês. E da mesma maneira que Deus não permitiu com que aquela sentença tivesse poder sobre Elias, Deus não vai permitir que nenhuma sentença do inferno contra ti, contra a tua casa, tenha poder. Amém? Você crê nessa palavra? Gente, nós temos que crer naquilo que Deus fala. Nós temos que crer no que a Bíblia nos fala como realidade. Amém? E mais uma coisa, fique firme nesse propósito de oração. Eu estou firme aqui. Eu viajei 3 dias. Cheguei ontem 10 da noite em casa, sabe? Dormi perto da meia-noite para estar aqui de manhã junto com vocês. Porque creio no que Deus fala. Creio nas direções do Espírito Santo. Eu creio. Creia, gente. Creia. Não deixa o inimigo te vencer com cansaço. Mantenha-se firme em oração. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí, Deus vai me abrir uma grande porta. Tome ânimo no Senhor. Hoje às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Depois às 18 horas. Amém? Procure estar nos horários das orações, 6 da manhã, 18 horas. Você vai ser visitado por Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor está operando aqui no meio deste grande povo profético. Esse é um povo profético que crê na Tua palavra e que ama a Tua voz. Estamos crendo, ó Deus, no poder da Tua palavra. Cremos que precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Cada pessoa, Pai, que anseia ouvir a voz do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tem uma presença de Deus muito poderosa que está tocando nas nossas vidas. Tem uma presença de Deus que está quebrando agora grilhões, palavras malditas, palavras de inveja, desferidas contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus filhos, contra teu casamento. Nós quebramos essas palavras no mundo espiritual, as torcemos no nome de Jesus e declaramos: nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de atraso, nenhuma palavra de enfermidade, nenhuma palavra de sofrimento tem poder sobre a tua vida, tem poder sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus, maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa manhã e levantamos a nossa bandeira. Levantamos a nossa bandeira. Jesus Cristo é o Deus da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Nenhum mal prosperará contra nós, nenhum mal avançará contra nós. Declaramos que iremos prosperar cada vez mais, iremos ficar cada vez melhores, nossa casa ficará cada vez mais bonita, nossos filhos ficarão cada vez mais bem-sucedidos, nosso casamento ficará cada dia melhor. Declaramos que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Declaramos que toda palavra de bancarrota, toda palavra de falência, toda palavra de dificuldade, toda maldição financeira está por terra em nome de Jesus Cristo. Eu quebro sentenças no mundo espiritual contra a tua vida. Eu quebro maldições declaradas e proferidas contra a tua vida e contra a tua casa. E declaro: o Senhor está contigo. A fortaleza do Senhor está na nossa vida e não temeremos. Clamamos o sangue de Jesus cobrindo nossa vida e cobrindo tudo que diz respeito a nós. E pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua direção, a luz do teu Santo Espírito. E amamos o Espírito Santo e pedimos a Ele: guia as nossas vidas, ser bem-vindo na nossa vida, ser bem-vindo na nossa semana e nos guia, Senhor, nos mostra o caminho, abre as portas certas e fecha as portas erradas. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu tenho uma palavra também sobre a Eliana, que está aí me escutando, e o Senhor manda dizer: Eliana, está quebrando um jugo contra a tua vida que estava na tua família. Em nome de Jesus, seja livre, seja liberta, que teu dia seja um dia de bênção e de paz e de prosperidade. Amém? Deus abençoe a todos até 9 da manhã e depois 18 horas. Deus os abençoe, fique na paz. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. A pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito de 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido. E se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará,
E o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo. Se Deus me tocou,
seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for, se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu... É que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar, e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar. E eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida. Essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado
Muito obrigado por conhecer vocês. Amém. Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você, que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo, então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã. Você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti,
para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.